Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 16/12, nós vamos meditar de Hebreus, do capítulo 1 ao capítulo 4, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar de Hebreus, né? Hebreus, ele é uma carta, né? Mas que ela foge um pouquinho do tradicional. Por quê? Porque Hebreus ela não vai terminar como uma carta, né? Com aquela saudação usual, né? De abertura e bênçãos, né? Lá no final. É uma epístola completamente anônima, né? Porque não é declarada de Paulo, apesar da linguagem, né? E do contexto, da profundidade do tema abordado, deduz que seja Paulo, sim, quem escreveu, né? Os estudiosos têm proposto sua autoria a Paulo, a Lucas, né? E até mesmo a Barnabé. Então, não tem uma definição. O propósito do autor é evitar o retorno ao judaísmo, né? Então, trazendo aí que é suficiente a superioridade de Cristo como, né, peça essencial para a salvação da humanidade. Então, inicia-se havendo Deus, outrora falado muitas vezes e de muita maneira aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. E aí ele fala de Cristo, que é o Filho, e os anjos seus ministros. Pois qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, e hoje eu te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz a todos os anjos de Deus que o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que aos seus anjos faz ventos e aos seus ministros labaredas de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, né? Salmo 104 declara isso. Nós vamos ver uma peculiaridade no livro de Hebreus, que ele vai citar muito o Antigo Testamento, em especial o livro de Salmos. Só nessa partezinha aqui ele já citou Salmo 2 e Salmos 45, né? E aí nós vamos ver o perigo da negligência. Por esta razão importa que nós nos apeguemos com mais firmeza à verdade que nós ouvimos, para dela jamais nos desviarmos. Se, pois, se tornar firme a palavra falada por meio dos anjos e toda a congregação, ou desobediência, recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação, o qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. E aí ele vai falar sobre Jesus ser coroado de glória como sumo sacerdote, né? No capítulo 2 ele vai trazer essa supremacia de Jesus, né? E aí ele diz assim: ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas que ele sujeita. Vemos, todavia, aquele
que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento e da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens, porque convinha que aquele cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: aos meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Novamente um salmo citado aqui, Salmo 22, 22. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu, os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e no sangue, desde também ele igualmente participou para que a sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Né? E aí no capítulo 3, Cristo é superior a Moisés, né? Por que ele faz essa analogia? Porque Moisés aqui, ele é o símbolo da lei, da tradição judaica, né? E isso trazia até uma certa idolatria à figura de Moisés. E aí ele fala: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai antecipadamente, atentamente, o apóstolo, o sumo sacerdote da nossa confissão, que é Jesus, o qual fiel é aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior glória do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu toda coisa é Deus. Moisés era fiel em toda a causa de Deus como servo, para testemunho das coisas que havia sido anunciada. Cristo, porém, como filho em sua casa, o qual a casa somos nós, guardamos firmes até o fim com ousadia e exultação a esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação do dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei a minha ira, não entrarão no meu descanso. Salmo 95. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer de vós um coração perverso de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, né? Então, ele faz uma analogia ao povo no deserto, né? Que nós já passamos por isso, por essa trajetória da leitura bíblica e vimos que foi um grande preço pago, uma geração inteira morreu no deserto. E aí no capítulo 4, a entrada no descanso de Deus pela fé. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Novamente, ele fala isso no capítulo 3 e ele fala no capítulo 4, né? E aí ele fala: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos de a quem tem que prestar contas.
É muito lindo, não é? E ele vai falar no finalzinho sobre Jesus, o sumo sacerdote. Tendo, pois, Jesus, filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele também tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça, socorro em ocasião oportuna. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã queremos colocar a nossa vida diante de Ti. Queremos, papai, saber que podemos ter a tua misericórdia, a tua graça derramada em nós, por conta do sacrifício de Jesus ali na cruz. Nós queremos te agradecer, papai, por nos fazer participantes do teu reino. Por isso consagramos a ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.